cima do tema. Olha, queremos um poema seu para fechar o Jornal Nacional ou para o Jornal da Globo, ou sobre a Copa do Mundo. O poema tem que ter 1 minuto e meio, tem que ser sobre o tema X, sobre a imagem Y. É um trabalho profissional. Como se faz em publicidade. E guardadas as proporções, né, evidentemente, como fazia Mozart, Miguel Ângelo e 99% dos artistas da história da arte, né? Então, há maneiras as mais variadas. E o importante não é a maneira, o importante é o resultado. Eu gosto, preferencialmente, de poesia e de ensaios. Ficção, eu gosto muito da ficção, mas a ficção, para mim, tem que ter um alto grau de concentração poética. É uma ficção de Guimarães Rosa, de uma Clarice. Tem que ter um trabalho de linguagem que me emocione de alguma maneira. Quando é uma narrativa apenas mais prosaica, contando detalhadamente, realisticamente os fatos, eu tenho uma certa preguiça de ler. Mas, por outro lado, a ficção é uma das maneiras de registrar a história com H e a história dos nossos dias. Eu sou apenas um brasileiro do meu tempo, que, através da palavra, tenta sumarizar as emoções pessoais e as suas emoções coletivas, sociais. E a crônica é uma parcela disso, o ensaio é uma parcela disso, o professor uma outra coisa, o poeta, o jornalista, etc, etc. São maneiras um pouco variadas de tentar dar conta de uma multiplicidade de sensações e conflitos. Há alguns escritores que são meio monoculturais, né? Praticam só um gênero. Outros escrevem vários gêneros, como era o caso do Machado de Assis, que praticamente frequentou todos. Com os livros, acontece a mesma coisa do que acontece com os gêneros, né? Cada livro dá conta, como se diz lá em Minas, né? Dá conta de um aspecto da sua personalidade, um momento da sua vida. E assim como você não pode apagar na sua biografia, na sua vida, os fatos que você viveu, a obra também não pode ser apagada. A obra vai dar conta dessa totalidade. Nesse sentido, eu insisto muito, não é de hoje, desde o princípio da minha vida literária, em que a obra literária tem que ser um projeto, né? Um projectum, é um lançar-se continuamente à frente de si mesma. Quer dizer, cada livro deve ser uma pedra a mais numa construção que você está fazendo de representação da vida e do universo. Olha, eu sempre tive uma relação com a música muito profunda. Eu acho que eu queria mesmo cantar Fina Estampa e cantar no Canecão lá Roberto Carlos, qualquer coisa, Frank Sinatra, música de rancheira, qualquer coisa. Porque eu não sei se é outra vez a formação protestante, que você canta muito na igreja. Eu, desde cedo, cantei em vários coros. Aliás, eu sou uma pessoa de trabalhar em coro. Sempre eu trabalhei em coro, levei as pessoas comigo, e nunca como solista, na verdade. E uma das minhas experiências mais bonitas foi ter cantado no Madrigal Renascentista, quando regido pelo Isaac Karavichevsky. O contato mais direto com aquelas partituras renascentistas e do folclore, algumas obras de mais peso, como a Missa da Coroação de Mozart, que cantamos na inauguração de Brasília em 1960. Então, tinha esse negócio de um compositor, de um autor de música popular meio enrustido em mim, que talvez eu até acione outra vez agora na minha vida. E tive umas experiências muito boas com o Rio do Hora, com o Fagner, com o Martinho da Vila, e tem até uma meia dúzia de outras músicas já prontas aí, com letra e música, quem sabe, né? Mesmo porque, aliás, meu primeiro livro se chama Canto e Palavra, né? Que é uma tentativa de associação das duas coisas. Existe hoje
na América Latina e também na Europa, um grande movimento de retorno à oralidade da poesia. Eu tenho participado de alguns festivais de poesia na América Latina e na Europa que tiram a poesia do texto escrito, do texto frio literário. Na Colômbia, por exemplo, eu vi uma coisa que é realmente das mais maravilhosas. Em Medellín, que é a cidade da violência, de repente, no festival de poesia, em 6 lugares diferentes na cidade, 6 grandes leituras de poesia feitas por poetas do mundo inteiro, na prisão, na praça pública, debaixo da ponte, na universidade. Uma coisa alucinante, né? Como o público carece de poesia. Poesia que tira, na verdade, às vezes da música popular, tira de um slogan de publicidade. As pessoas necessitam dessa magia da palavra. Um livro chamado A Catedral de Colônia, eu comecei a escrever quando estive lecionando na Alemanha, nos anos 70. E foi uma das experiências mais tocantes, porque vivendo ali em Colônia, a primeira vez que eu me deparei com aquela catedral, que começou a ser construída em 1246, e levou 6 séculos para ser feita, aquela pedra imensa, negra, né, no meio daquela cidade moderna, foi um choque cultural tão grande que eu comecei a anotar um poema que acabou tendo depois mais de 60 páginas e que relata muito esse conflito brasileiro diante da história europeia. E lá eu tinha me encontrado com os exilados brasileiros. O escritor, de alguma maneira, é sempre um exilado. Esse texto, para mim, é bastante tocante. Mulher madura, mulher madura. Vocês sabem que Mulher Madura acabou virando um ícone na minha vida. Eu escrevi essa crônica Mulher Madura. Escrevi numa manhã, assim, em 2 horas. E quando a crônica saiu, aconteceu um fenômeno que às vezes acontece com algumas crônicas e com alguns autores. O público, mulheres e homens também, o que é mais curioso, se apoderaram dessa crônica. E começaram a reproduzir e colocar na carteira e fazer pôster e mandar para amigas, amigos. A mulher mostrava para o marido, está vendo aqui, ó, o que é uma mulher madura, né? E isso foi uma surpresa, uma gratificação muito grande. Quer dizer, eu encontrei uma menina de 18 anos que um dia me disse, escuta aqui, mas que idade tem a mulher madura? Né? Que ela queria ser uma mulher madura. Como uma vez numa festa, uma senhora de 79 anos me tirou para dançar.